Olá, gente. Essa mensagem é pro pessoal aí de Gêmeos, signo de Gêmeos, ou se você tem algum estélio no signo de Gêmeos, também pode ser para você, ou se você caiu aqui de paraquedas, eu se fosse você aproveitava a leitura. Vamos lá. Carta central. Saiu a temperança. A temperança vem falar sobre equilíbrio, sobre harmonia, necessidade de harmonizar, necessidade de cautela, necessidade de experimentar, sabe? Sabe quando você vai fazer uma comida e você precisa temperar a comida? Como é que você tempera, você experimenta, vê se tá bom, se não tiver, você ajusta. Essa é a carta da temperança. Ajustar, harmonizar. Esse é o pedido. Pode ser que você esteja vivendo alguma situação aí de desequilíbrio ou de dificuldade ou de uma certa de alguns extremos. Então esse arcano fala assim: opa, calma aí, vamos ajustar. Se não tá bom, se não tá legal, vamos ver que tempero que tá faltando. O que é que está faltando para você harmonizar a situação que está em desequilíbrio na sua vida. Então, conseguiu compreender essa ideia central? Tá. Agora ele está dizendo aqui qual é a sombra da situação ou do momento. É o As de Espadas. O arcano As de Espadas, ele fala sobre uma certa frieza, um distanciamento, ou quando a pessoa está mais na fala, falando demais, ou falando aquilo que talvez não seja o momento de falar, sabe? E olha como esse arcano, como é tudo, né, perfeito, essa tiragem. Ela saiu com o arcano, a temperança. A temperança é justamente o ajuste. E aqui está dizendo que na sombra saiu as de espadas. Então diz para você olhar como está o seu mental. O mental e a sua fala. Como é que você está expressando verbalmente o seu pensamento? Porque talvez seja aí que precisa fazer o ajuste, tá? Ou você está pensando demais, ou você está com pensamentos negativos, muitos pensamentos negativos, e isso muitas vezes, pensamento negativo faz a gente ir para buracos, tá? Assim como o pensamento positivo tira a gente disso. Então, onde a gente está emocionalmente tem tudo a ver com o pensamento que a gente tem mais frequente. Isso é uma questão de lógica, né? Então, aqui o cuidado é com quem que você está falando, com quem você está se abrindo, como você está se expressando, como você está falando. Ou você pode até estar falando menos, pouco. Você não está falando o que precisa ser dito. Isso também pode entrar aí, já que o As de Espadas fala sobre o elemento ar, pensamento e o verbo, falar. Então pode ser tanto a ausência disso quanto o excesso. Então o ajuste é nesse quesito, tá? Pensamentos negativos, você sente que você está indo para um buraco, que está te afundando, que você está se sentindo incapaz de realizar. Então, observa os pensamentos e muda os pensamentos. Ah, como que eu vou mudar? Tem várias formas de fazer para mudar pensamento, tá? E aí você pode, eu não vou dar aqui, eu nem tenho aqui de cabeça essas ideias, mas você pode buscar. Busca aí no Google, dá uma pesquisa aí
E observa, procura saber. Às vezes você está faltando um livro de autoajuda, aqueles livros que impulsionam como fazer, como realizar ou como falar melhor, mudar hábitos. Puxe para o seu mental, para a sua cabeça, digamos assim, mas, né? Coisas, pensamentos, leituras que fazem você andar para frente, tá? Que fazem você evoluir. Observa o que você está ouvindo aqui no YouTube, nos seus vídeos. Observe o que você está lendo, em que tipo de notícias você está se concentrando. Você está se concentrando muito em notícias que trazem sentimentos de indignação, de chateação, de aborrecimento, de tristeza, de frustração. Sabe, tudo isso faz com que a gente mude os nossos pensamentos. Isso tudo influencia. Então aqui é claro que o teu pensamento está nebuloso, está precisando de uma revisão, tá? Então procure livros que façam bem, que possam produzir você um sentimento de capacidade, de possibilidade, de realização. Escute palestras, se você não tem o hábito de ler e não tem jeito, você está aí envolvido em vídeo, assistir vídeo, procure palestras. Palestras que impulsionem o desenvolvimento pessoal, a sua capacidade de autoconhecimento, de se entender, de compreender o outro, de compreender o comportamento humano. Sabe? É indo por essa linha que aqui está pedindo para você revisar, olhar para o seu mental, para o que você tem pensado, para o que você tem dito em voz alta ou dito para você mesma. Quais são os tipos de palavras que você observa, que você diz para você? De que você é capaz, de que você de que é possível, ou de desistência, ou de desânimo, ou de deixa pra lá, também não vou fazer, eu tô desanimada. A carta tá bem clara aqui. É hora de dar um corte naquilo que não serve para sua mente, aquilo que não serve para você. Ou tem alguém ao seu redor que é negativo, que tem palavras negativas, que sempre quando você tem uma ideia, essa pessoa vem e bloqueia, ou então tenta te desmotivar, porque às vezes também é um ambiente. Agora, mesmo que você tenha isso e você não consiga mudar no momento, mude para você. Bloqueie, não permita que pensamento negativo ao seu redor de outras pessoas interfiram no seu. É difícil? Não é tão fácil, mas é possível. Como é que faz isso? Se blindando. Primeiro, você vai começar a parar de falar sobre você, tem coisas que você sabe que você vai dizer para o outro e o outro vai vir com negativo, né? Vem negativar, vem diminuir aquilo que você fala. Então você começa a parar de falar. Guarda para você. Saiba filtrar o que você está falando. E mantenha a sua mente blindada, os seus pensamentos blindados, para você não ser derrubado por influências alheias. E cuidado também para você não ser essa pessoa, né? A gente tem que tomar cuidado para a gente não ser essa pessoa que está desmerecendo, diminuindo o outro, atrapalhando,
com os nossos pensamentos, aquelas falas de ih, mas é muito difícil, ah, mas isso aí é muito impossível, ah, isso aí tem que ser rico para conseguir, isso aí tem que ser tal coisa, tem que ser de tal jeito para você conseguir. Observa se vem de você, se vem do outro e tira isso do seu caminho. De uma vez por todas. Se você tem desejo de fazer alguma coisa, de uma realização importante, um desafio que você sabe que vai te acrescentar, que vai trazer desenvolvimento para você, que vai trazer evolução para você, ou se o outro tem essa intenção, por que não? Nada é impossível. Nada é impossível, gente. Tudo pode acontecer. Tanto para o bem quanto para o mal. Infelizmente, né? Podia ser só para o bem. Podia ser só o bem se realizar. Mas o mal também. Mas então é isso. É porque a gente vive num mundo de possibilidades. Então, aqui o pedido é tirar esse pensamento negativo. A carta de luz é o arcano A Lua, que é o arcano 18. E o arcano 18, ele também vem ele vem justamente disso, de um sair, uma possibilidade de você sair do medo. O medo. Porque são esses pensamentos negativos, essas ideias e crenças negativas que fazem com que o medo se instale. E o medo se instalando, a gente não consegue sair do buraco. Porque o medo está lá. O medo, as crenças negativas, as ideias do impossível ficam pairando no ar, pairando na nossa mente, pairando no nosso ambiente, impedindo a gente de realizar, impedindo a gente de fazer, de conquistar. Então, aqui a luz para esse momento é: saia do medo. Mas para sair do medo, você precisa revisar e limpar a sua mente. Limpa a sua mente. Você pode fazer meditação. Meditação é maravilhoso, gente. Meditação, quando você aprende a meditar, quando você se permite meditar, nem que seja 5, 10 minutos por dia, você percebe a mudança na sua mente, nas suas emoções, nas suas realizações, no seu estilo de vida. Pode mudar completamente, porque você consegue sair dessa escuridão, sabe? Sair da escuridão da mente fechada. E aí a carta da lua, ela fala assim: saia dessa escuridão, e que muitas vezes ela vem da emoção, de emoção mal formulada. Saia dessa emoção, saia e vai para fora. Sai um pouco para fora, deixa você se expor um pouco, se permita se expor. Se expor para uma nova tentativa, um risco calculado, um risco, digamos, seguro, que é quando tem um caminho iluminado, que diz assim você faz, assim você tem essas possibilidades, então você pode seguir um caminho que está iluminado. O risco é você ir para caminhos que não estão iluminados, que você não sabe para onde vai, que você não tem confiança nas pessoas. Então, às vezes tem caminhos que estão iluminados, tem caminhos que não estão. Tem caminhos que são mais seguros e que são possíveis. Então, a ideia aqui da lua é: sai um pouco dessa caverna que você se encontra, desse isolamento.
dessa proteção demais. Às vezes a gente se protege tanto que a gente acaba paralisado. A gente acaba fechado, isolado de tanta proteção que a gente se coloca. E às vezes correr algum risco, né? Como eu disse, um risco calculado, um risco seguro, né? Pode trazer uma nova perspectiva, um novo formato, um novo cenário. E muitas bênçãos, sabe? Muitas bênçãos podem acontecer para você. Uma mudança muito positiva. E você encontrar do outro lado coisas e acontecimentos que você jamais imaginou que poderiam ter acontecido. Mas para isso, você precisa sair do negativo da sua mente. Que a tua mente fecha, a tua mente bloqueia. A tua mente te bloqueia. Se tem um bloqueio para você, é a tua mente. Muda a sua mentalidade. Busca mudar a sua mentalidade. Busca informações de desenvolvimento, do desenvolvimento para onde você quer ir, de possibilidades, como fazer o que você quer. Arrisca um pouquinho. Saia um pouquinho dessa caverna e tenta olhar um pouco para o céu que está lá fora. Respira um pouco o ar que está fora do seu casulo. Porque a borboleta só voa quando ela sai do casulo. E aí, você vai querer voar ou vai querer ficar presa no casulo que já não tem mais serventia? Ajusta, faz esse ajuste da sua mente. Limpa os pensamentos. Tira os pensamentos negativos. Vai em direção aos pensamentos positivos que você pode encontrar uma luz diferente na sua vida. Tá bom? Essa mensagem para o mês de março aqui para vocês e até a próxima.